Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série, seguindo, Teologia Paulina. Hoje é a aula de número 34, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, Você que é novo no canal aqui, já está há pouco tempo, uma semana, um mês somente, não sei se você já viu na nossa playlist aí do nosso canal, você vai dar uma olhadinha. Nós não temos somente essa série, temos outras séries também, Teologia para Iniciantes, 86 videoaulas para iniciantes. Nós temos também a Teologia Pentecostal, outra série de vídeos interessante. Temos o curso da História da Teologia, estamos também ministrando, já tem várias aulas postadas aí, dá uma conferida. Temos também Panorama do Novo Testamento, 15 aulas ministradas, eu ministrei usando quadro branco lá na nossa igreja. As aulas foram filmadas, foram lives que nós fizemos, está aí também, dá uma olhadinha. Que mais? Temos também História da Filosofia Cristã, é outra série que nós estamos ministrando, muito interessante. Enfim, dá uma olhadinha aí, deixe seu like, compartilhe o seu vídeo, seja um patrocinador também. Quero convidar você a ser um patrocinador aqui embaixo nos comentários, tem o link do Apoia-se. Você pode ajudar o nosso canal a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Fazendo isso, eu vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte, que não é um grupo para debates teológicos, nada disso, calvinismo, arminianismo, nada disso. É um grupo, É um grupo para nós divulgarmos, principalmente assim, os lançamentos, as obras teológicas, não questão de debates, assim, a gente não quer isso lá, tá certo? E quando nós começarmos, batemos a meta financeira, que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se, temos uma meta. O nosso intuito é começarmos a sortear o livro de teologia para você que se tornar nosso apoiador, porque percebe, a gente não tem grupo aí de membros, por enquanto não. Então a gente conta aí com a sua ajuda, tá certo? Para você que não sabe, hoje é a aula 34, já estamos há mais de ano aí ministrando essa série. Eu uso aqui a teologia do apóstolo Paulo, do Jimmy Dunn, alguns chamam de Jimmy Dunn, enfim, da Paulus, uma obra com mais de 800 páginas, uma obra interessantíssima. E nós estamos falando sobre a questão do pecado, como Paulo analisa o pecado ali na sua epístola aos Romanos, tá certo? Quer saber mais detalhes, você vai voltando às aulas também anteriores, assiste as outras aulas também. Então vamos lá, para quem tem a obra, estou na página 133, segundo parágrafo, onde o autor Jimmy Dunn diz o seguinte: o que Paulo parece querer dizer é o seguinte: número 1, toda a humanidade compartilha uma servidão comum ao pecado e à morte. Não se trata apenas da carnalidade natural, uma mortalidade criada. O pecado está ligado com isso, uma não correspondência ao melhor intencionado por Deus. A morte é o resultado de uma ruptura na criação. Pois é, Paulo vai dizer isso, desenvolvendo essa teologia da morte, do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que a morte é o nosso último inimigo a ser vencido. Concorda? Pois é, eu concordo com a Bíblia. E ele vai desenvolver isso em Romanos capítulo 5, essa questão da entrada do pecado no mundo. Ele fala: a morte entrou no mundo por conta do pecado. O pecado se origina lá no Éden, então a morte entra, ok? Então ele classifica aqui, o autor, como uma ruptura na criação. Algo que não havia, que o mundo ainda não havia experimentado, a morte. Por isso eu discordo totalmente de irmãos evoteístas, que são crentes, que querem usar a teoria da evolução para poder falar da criação de Gênesis capítulo 1. Qual é o problema teológico se você segue essa teoria? Um problema seríssimo. Os evoteístas, assim que são chamados, eles entendem que antes de Adão e Eva, havia uma raça pré-adâmica. A partir do momento que o evoteísta diz que os dinossauros morreram há 60 milhões de anos, tem um problema sério aí. Qual é o problema? Ele está dizendo que Paulo, a Bíblia, é mentirosa, porque ele está dizendo que já havia morte, tanto de animais ou de uma raça pré-adâmica, antes da criação de Adão e Eva. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Paulo diz que a morte só entra através do pecado de Adão e de Eva lá no Éden, através de sua desobediência. Enquanto irmãos evoteístas tentando agradar o mundo, tentando agradar Charles Darwin, tentando conciliar essa famigerada teoria com a Bíblia,
vão dizer que havia morte antes de Adão e Eva. Há aqueles que dizem que Adão e Eva sequer existiram, são personagens mitológicos, vai vendo. Mas vamos lá. 2. Há dois lados nesse estado de coisas, envolvendo tanto o pecado como um dado do tecido social da sociedade e o pecado como uma ação imputável de responsabilidade individual. É precisamente essa fusão de um com o outro que torna tão difícil determinar as linhas exatas de responsabilidade, tanto na sociedade, responsabilidade também na sociedade contemporânea. A questão do pecado impregnado na humanidade, ele está dizendo aqui que ele acha difícil fazer ali uma avaliação, ter uma compreensão, ele acha extremamente complexo, determinar ali quando é que se separa a questão do pecado individual e analisando o pecado como algo intrínseco à humanidade, né? Até que ponto isso se difere, até que ponto podemos distinguir, ele acha difícil fazer essa separação. Aí vai dizer o ponto 3, mas no geral esse estado é a consequência da recusa da humanidade de reconhecer Deus, da tentativa da criatura de prescindir do Criador. Quando a humanidade declarou sua independência de Deus, abandonou o único poder que pode vencer o pecado, que usa a fraqueza da carne, o único poder que pode vencer a morte. E aí você sabe que dentro da teologia paulina só podemos vencer o poder da morte através da reconciliação, né? Nossa reconciliação, claro, do homem para com Deus. O único que teve o poder de vencer a morte é o Messias, Yeshua, Messias ressurreto, né? E aí, para Paulo, estava até falando isso ontem numa live, aí, falando sobre teologia paulina, para Paulo, a ressurreição do Messias é fundamental, do Messias, Jesus, né? É fundamental, extremamente basilar, é fundamento da fé. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer lá em Corinto, né? É vã a nossa fé é vã. Você está indo na igreja à toa, você está lendo a Bíblia à toa, você ora em vão, não há finalidade para isso. Se você acredita que Jesus não ressuscitou corporalmente. E para nossa surpresa, muitos que se consideram cristãos, principalmente na Europa, né? Aliás, a Europa acho que não é mais exemplo para nada em termos de cristianismo. Muitos na Europa consideram que a ressurreição, no Brasil também, que a ressurreição de Jesus não foi literal, não houve uma ressurreição corporal. Como assim, cara? Se Paulo está dizendo que a ressurreição corporal de Jesus, literal de Jesus, é o fundamento, se a gente não acreditar nisso, nós não somos crentes de verdade, como é que você consegue negar isso e ainda dizer que ser crente? É difícil, né? Demais. Cadê? Mudei aqui a página? Não. Mudei a página? Cadê, meu Deus? Saiu, achei. Ponto 4. Apesar disso, a culpa é levada em conta pela transgressão do próprio indivíduo. Os seres humanos não são considerados responsáveis pelo estado no qual nasceram. Este é o ponto de partida da sua responsabilidade pessoal. Um ponto de partida pela qual não são responsáveis. Entende? Veja bem, o que ele quer dizer aqui? Nós não pedimos para nascer, falei isso na última aula. Você não pediu para herdar uma natureza caída. Enfim, você nasceu. Você pediu para nascer, você nasceu. Você não pediu para herdar uma natureza pecaminosa, você herdou. E aí, a questão do pecado está intrínseco na humanidade. Justamente por você fazer parte da humanidade, você já nasce um pecador, inveterado, não é isso? Porém, ele vai dizer que a importância, né, da responsabilidade individual em relação ao pecado é fato. Sim, o pecador individualmente, coletivamente já nasceu no pecado, né, porque faz parte da humanidade, mas individualmente ele é responsável pelas suas ações, pelos seus atos. Paulo vai desenvolver também isso na sua teologia, ao dizer que todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Nós teremos que prestar contas.
das nossas ações, dos nossos atos aqui nesta vida, sejam pecaminosos ou não. Percebe? Então, a questão da responsabilidade individual é importante na teologia da hamartiologia, do pecado em Paulo. Ok? Em resumo, a análise de Paulo compartilha algo da mesma ambiguidade de que atacou a reflexão teológica judaica anterior sobre o assunto. Apesar disso, é tentativa corajosa para compreender a dura realidade do pecado e da morte na experiência humana. Interessante que o autor pede para você dar uma olhadinha lá na teologia do Novo Testamento de Rudolf Bultmann, para ver o que o Bultmann fala sobre esse texto de Romanos 5, aqui, ó, uma nota de rodapé, ó. Vá lá em Bultmann. Pois é, Bultmann vai falar sobre essa teologia aí do Novo Testamento, e ele é um dos caras que disseram que Jesus não ressuscitou corporalmente. Aí diz aqui o Tim Down. Finalmente, também aqui devemos notar, como em Romanos 1, verso 18 a 32, né? Paulo traz aquela descrição tenebrosa da humanidade caída, que Paulo insere a experiência particular de Israel na experiência universal da humanidade. Pois é a introdução da lei que transforma o pecado não culpado em transgressão culpada. E, por lei, Paulo naturalmente entende a lei mosaica. Assim, pode até pressupor um período sem lei de Adão até Moisés. E a lei que entrou, conforme diz Romanos 5:20, é também, não há dúvida, a lei mosaica, mais introduzida no estágio universal de pecadores, conforme diz Romanos 5:19, os muitos, e de domínio do pecado, conforme diz Romanos 5:21. Aqui temos outra personagem, a lei, no drama da história humana, cujo papel complexo exigirá análise mais pormenorizada. Mas por ora, só temos de notar que também aqui Paulo vê a experiência do pecado e da morte de Israel como, em certo sentido, paradigmática para a humanidade como um todo. E aí, não sei se você já estudou sobre isso, sobre dispensacionalismo, alguns vão dizer, né, que ali o período chamado período da inocência, antes da queda de Adão, dispensação da inocência. Aí depois temos a dispensação relacionada a Noé, depois temos a dispensação abraâmica, aí depois vem a dispensação mosaica, onde o homem possui a lei, o homem tem a lei para reger a sua vida, para reger seus passos, né? Suas ações e atitudes. Então, Paulo entende que o drama da lei, que na verdade não resolve o problema do pecado. Paulo, na sua teologia ali aos Romanos, ele diz que a lei aponta para o pecado. Curiosamente, também em Romanos ele vai dizer, né, porque estavam levantando objeções na igreja de Roma, porque Paulo estava dizendo que devíamos viver a graça e tal. Então alguns estavam acusando Paulo. Paulo, então quer dizer, você está querendo dizer então que a lei para nada serviu, ela não prestou, não presta para nada? Paulo vai dizer, de maneira alguma. A lei aponta, né, aponta para os nossos pecados, aponta para um Salvador, serviu de aio. Em Gálatas ele vai dizer, a lei serviu de aio. A tradução, né, aio, lá no original grego é paidagogos, ou seja, aquele que conduz, aquele que direciona, o educador, né, o paidagogos, no contexto greco-romano, era um educador, aquele professor que cuidava dos jovens, que conduzia na formação educacional do jovem. Então ele vai dizer, ó, a lei serviu de aio, a lei foi um paidagogos. Então Paulo desenvolve muito essa questão da lei. Romanos 5, 6, 7, 11 também ele vai voltar a carga falando sobre isso. Agora, vamos entrar agora em Romanos 7. Ele vai entrar nessa discussão que é um trecho também muito interessante aí sobre a questão da força do pecado. Romanos 7, né, versículo 7 ao 13. Paulo volta mais uma vez às narrativas sobre Adão em outra passagem, na qual a lei é a personagem-chave. Na verdade, todo o enfoque da passagem é defender a lei de qualquer conclusão de que ela teria a responsabilidade principal pela experiência da morte. Nos termos da discussão anterior, a morte foi fator
antes de a lei entrar em cena. Aqui a preocupação é claramente atribuir a culpa pela sujeição humana à morte resolutamente ao poder do pecado. Interessante isso. Por quê? Para que não houvesse mal entendido na igreja de Roma, Paulo em Romanos 7 vai, de certa maneira, defender a lei. Não dizendo com isso que Paulo entende que a lei é vital para a salvação. Pelo contrário, no capítulo posterior, capítulo 8, Paulo vai dizer que nós crentes vivemos uma outra lei, vivemos debaixo da lei do Espírito da vida. É uma lei regida pelo Espírito Santo, uma lei para quem tem comunhão mística com Jesus, ok? Então, para não haver mal entendido, ele vai dizer que o grande problema da morte não foi a lei em si, não. Ele vai dizer, o problema foi o pecado. O pecado é que trouxe a morte, o pecado foi combustível, foi estopim para que a morte entrasse no mundo, entendeu? Que diremos então? Ele vai citar o trecho aqui de Romanos 7, verso 7 ao 13. Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a situação através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência. Pois sem a lei o pecado está morto. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. O pecado aproveitou a ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas o pecado... Percebe? Ele joga a culpa para a questão do pecado. A lei é pecado? A lei é pecaminosa? Paulo, de modo algum. Não. Mas uma coisa eu digo, a lei, pelo fato de ter o mandamento não cobiçarás, despertou no meu coração, curiosamente, teve um efeito, tiro só pela culatra, A lei diz, não cobiçarás, mas despertou no meu coração a curiosidade. O que é isso, não cobiçarás? Aí ele vai dizer, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse despertado isso em mim. Interessante isso, Aí o Dimidal prossegue que a referência a Adão não aparece imediatamente. Todavia, a chave já nos foi dada na análise anterior da reflexão teológica judaica sobre a desobediência de Adão. É o reconhecimento de que o mal, o desejo, a concupiscência, a cobiça, que é o termo eptimia no grego, já foram largamente reconhecidas como a raiz de todo pecado. Notamos em Filon, que foi um filósofo judeu, ali contemporâneo, no primeiro século, notamos isso em Filon, particularmente em Apocalipse de Moisés, capítulo 19, verso 3, epitimia é a origem de todo o pecado. E o documento mais judaico do NT, a carta de Tiago, traz exatamente a mesma afirmação. O desejo, ou seja, a cobiça, a epitimia, concebe e dá à luz o pecado, Tiago 1,15. Isso fornece a explicação suficiente porque Paulo haveria de enfocar o 10º mandamento do decálogo, não cobiçarás. Uc eptimesis, lá está assim escrito na Septuaginta, Uc eptimesis, não cobiçarás. Em outras palavras, compartilhava a crença geral de que o pecado primevo foi mau desejo, que aquilo a que a serpente apelou no jardim foi a cobiça de Adão do status divino, sereis como Deus. E aí entra-se várias discussões teológicas para tentar explicar isso, Já que Adão e Eva não tinham pecado, como é que ele cobiça, cobiça o fruto ali? De fato, ele não tinha pecado, mas podemos afirmar que o pecado era algo latente. Eles não haviam praticado nenhuma ação pecaminosa até então, mas o potencial para pecar era verdadeiro em Adão e Eva? Sim, tanto é que pecaram. Eles cobiçaram o fruto e comeram. Quando João vai falar sobre os 3 pilares, do homem caído, os 3 pilares que derrubam o homem,
E vai dizer, né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ou seja, a cobiça dos olhos, cobiçou, ele viu e desejou, a carne desejou, entende? Diz mais aqui, ó. Admitido este ponto, a leitura semi-alegórica de Gênesis 2 e 3, semi-alegórica para Jimmy Down, vai vendo. E Romanos 7, 7 e 11 torna-se clara. Ele não fala que é uma alegoria e nem mitológica, semi-alegórica. Diferente nessa essa postura aqui. O preceito de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é lido como uma expressão particular do mandamento não cobiçarás. A serpente é identificada como uma representação do pecado. E o eu é auto-identificação existencial com Adão, o Adam, todo mundo. O Adam, a humanidade. Depois da interpretação paulina da história, segue diretamente revelando a aguda penetração psicológica. Vai tudo bem na sociedade humana quando não precisa ser aplicada nenhuma lei. A humanidade usufrui a vida e o pecado está sem poder e é ineficaz, conforme está lá em Romanos 7, 8. Mas o pecado aproveita a oportunidade oferecida pela lei para exercitar a curiosidade da humanidade. É isso que ele vai te falar, né? Romanos 7, 8. Quanto ao que o mandamento pode estar proibido. Isso é fato, né? Saber que algo é proibido desperta a curiosidade. Muita gente, por exemplo, as drogas. As drogas são proibidas, não são? Mas quantos jovens, né, adultos até também, sentem-se curiosos. Como é que deve ser experimentar, cheirar cocaína, fumar maconha? Como deve ser? Ou seja, o proibido, infelizmente, desperta a curiosidade, né, para praticar aquilo que sabe, só sabe que é errado. Desta maneira, desperta-se o desejo do proibido, torna-se uma força insaciável, cujo resultado final é a morte. Dada a advertência no dia em que dela comeres, terás de morrer, conforme está em Gênesis 2,17, e a réplica da serpente, não morrereis, Gênesis 3,4, há um eco particularmente notável da queixa da mulher. A serpente me seduziu e eu comi, Gênesis 3,13. E o pecado me seduziu, por meio dele o preceito me matou, Romanos 7,11. Ou seja, está fazendo um paralelo interessante aqui, né? Da questão do pecado, como Paulo lidava com o pecado, Romanos 7, com a queda de Adão e Eva no paraíso. E assim o preceito que for intencionado para regular a vida tornou-se o meio da morte. Ok? Vou ler aqui o último parágrafo. O uso da história de Adão para mais uma vez falar da condição gerada da humanidade parece acima de qualquer discussão. Mas ao mesmo tempo devemos notar que Paulo pode mais uma vez estar entrando deliberadamente na história de Israel, pois a experiência do eu aqui também reflete a de Israel em medida significativa. Considerando que a lei só foi dada mais tarde por meio de Moisés, foi Israel que experimentou o pecado e provocando cobiça por meio do mandamento dado no Monte Sinai. O pensamento será mais uma vez o da queda de Israel na idolatria. Isso entrega a concupiscência desenfreada ao pé do próprio Sinai. A morte, ou melhor, o massacre que seguiu, ficou profundamente gravado na memória popular de Israel. Assim, Paulo não deixava seus leitores judeus ou com a influência judaica esquecer que também Israel estava incluído na solidariedade da fragilidade e falha humana e estava tão firmemente enredado no laço de pecado e morte como qualquer gentio. Paulo sempre lembrando ali na sua epístola aos Romanos que Israel tem culpa no cartório, porque havia uma espécie de orgulho nacionalista, orgulho espiritual na classe sacerdotal, nos escribas, fariseus, na classe religiosa em geral, em Israel. Sempre houve esse ufanismo religioso, essa glória religiosa, somos descendentes de Abraão. Tanto é que Jesus vai dizer, né? Meu Pai é poderoso para suscitar dessas pedras aqui filhos de Abraão. Vocês estão se vangloriando aí, porque são descendentes de Abraão, se referindo a fariseus, né? Mas essas pedras aqui podem se tornar mais filhos que vocês. Ou seja, havia esse orgulho espiritual, se achavam, pelo fato de ser o povo da aliança, se achavam melhores que os gentios, melhores que todas as outras raças, né, religiosamente, se achavam privilegiados. E esse certo privilégio, de certa medida, verdade, provocou um orgulho, uma autossuficiência
de modo que eles não viviam a palavra em sua essência, né? Eles distorciam a palavra de Deus e se esqueciam que durante toda a história de Israel cometeu muitos erros gravíssimos, muitas quedas, né? Se misturando a nações idólatras, caindo em idolatrias e práticas de bruxaria, idolatrias grosseiras. Então, tudo isso é resultado, né, do pecado, que esse é o tema, tá certo? Na próxima aula, nós vamos fechar essa questão, né, do pecado. Nós vamos analisar o capítulo 8, né, de Romanos. Vamos ver o que o Jimmy Dow fala aqui, tá certo? E tem muita coisa interessante ainda para seguir, tá certo? Deus abençoe, dê seu like, torne-se nosso apoiador e até a próxima.